Olá, estudante! Estamos de volta com a nossa aula de Física, aqui no Se Liga na Educação. E comigo agora estão o professor Eduardo Leles, que é professor de Educação Física, e a intérprete de Libras, a Mariana Tupinambá, que nos acompanhará nessa aula. Então, dando continuidade, na aula anterior eu falei sobre as máquinas simples e agora nós vamos abordar as alavancas do corpo humano. Sabe, professor, na minha aula anterior, quando eu mostrei as máquinas simples, eu mostrei principalmente a utilização das alavancas no cotidiano, né? Então agora nós mostraremos que o nosso corpo também possui alavancas que nos auxiliam no nosso movimento. Os objetivos dessa aula têm foco no desenvolvimento da habilidade 306X das ciências da natureza. E essa aula também possibilitará o desenvolvimento de competências socioemocionais, como a responsabilidade, a organização, foco, entusiasmo, confiança, amabilidade e, como sempre, curiosidade para aprender. Então, na última aula, foi a nossa aula anterior, nós vimos o que são máquinas simples, como elas podem nos auxiliar no desenvolvimento de trabalhos do cotidiano. Nós vimos também a utilização de algumas alavancas e o uso e a importância dos equipamentos de proteção individual. E na aula de hoje, a proposta é fazermos uma abordagem interdisciplinar com os componentes curriculares Física e Educação Física. Então, iniciaremos agora um diálogo com a Educação Física. Professor, conta pra gente, há aplicações dos conhecimentos da física lá no curso de Educação Física? Olá, estudante, um prazer estar aqui com vocês. Olá, professora Suzana, obrigado pelo convite. Então, tem tudo a ver, né, a física com a educação física. Quando a gente, nós professores, estamos no nosso processo de formação, a gente estuda uma parte que chama biomecânica, e aí é onde entra a física, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as alavancas que acontecem no dia a dia. A professora mostrou, na última aula dela, na aula anterior, o que são essas alavancas. E hoje a gente vai aplicar essas alavancas no corpo humano, né? Como a gente faz essas alavancas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, tem muita coisa a ver e é muito importante a gente entender um pouco mais sobre o funcionamento dessas alavancas para a gente estar evitando lesões cotidianas que a gente tem, como, por exemplo, dores nas costas, dores na lombar, né, dores nos músculos dos membros inferiores, dores no braço, enfim. A gente vai estar mostrando que a longo prazo, se você não utilizar as alavancas corretas, você pode gerar até lesões musculares aí no seu corpo, beleza? Então, fiquem ligados aí que nossa aula está interessantíssima. Isso porque o nosso corpo é um sistema mecânico, não é, professor? É importante nós entendermos os mecanismos que constituem. Agora, olha só que interessante, essa imagem, ela representa aí a área da educação física, não é? Sim. Eu achei muito interessante porque é a imagem de uma estátua. Então, a gente sabe que esse corpo, por ser estátua, está estático, parado, né? Mas quando a gente olha para essa imagem, a impressão que a gente tem é que é um movimento, né? Ela nos remete ao movimento. Dá a impressão que essa estátua aqui, ó, de uma hora para outra, ela vai movimentar. Achei interessantíssimo então, essa imagem. Só para a gente explicar um pouco aqui do significado dessa imagem, né? Então, assim, todos os cursos, né, de graduação, normalmente tem um símbolo. Esse símbolo que a gente está mostrando aqui é o símbolo do curso de Educação Física, né? E aí, os Jogos Olímpicos foram iniciados na Grécia Antiga. E aí, esse rapaz aqui, que eles chamam ele de Escróbulo,
né, o descóbulo da educação física, ele era um atleta de arremesso. Vocês estão vendo que ele está com um arremesso ali na mão ali, provavelmente é um arremesso de disco, né, que ele estava fazendo, e aí um escultor, um pintor daquela época, resolveu fazer um quadro dele fazendo esse arremesso, que depois virou até essa estátua aqui, que a professora falou que parece que está em movimento, né? E aí justamente é isso, a física com a educação física mostra os movimentos da educação física, como eles são diretamente alterados, vamos dizer assim, né? Os movimentos do esporte, os movimentos cotidianos são diretamente alterados, tem diretamente ligação, né, com a física. Então, eles escolheram, né, esse símbolo grego, vamos dizer assim, por ser o berço das Olimpíadas e por ser realmente uma imagem que representa um movimento para estar representando aí a graduação, o curso de Educação Física. Então, só para dar uma pincelada aí sobre a história dessa imagem. Interessantíssimo, gostei muito. Bom, e por falar em movimento, não é, professor? E por também o nosso corpo ser um sistema mecânico, como você disse, lá na Educação Física tem o estudo da biomecânica. O que é biomecânica de movimentos? Então, tecnicamente falando assim, colocando mais para o nosso dia a dia, a biomecânica ela é basicamente isso que a gente faz rotineiramente, como andar, como correr, como saltar, né? E aí, na educação física, a gente estuda esses movimentos, como os músculos têm influência nesses movimentos e como as alavancas dos músculos vão potencializar esses movimentos. Então, por exemplo, eu estou correndo. Qual o tipo de alavanca que eu estou fazendo? Eu vou fazer um arremesso de uma bola. Qual o tipo de alavanca que eu estou fazendo? Qual o músculo que vai ser recrutado naquele momento de um arremesso de uma bola, por exemplo? Então, é um estudo que hoje em dia, no esporte profissional principalmente, ele é muito utilizado. Por quê? O movimento errado que um atleta faz repetidas vezes, né, um arremesso que ele está fazendo lá, utilizando uma alavanca de uma forma incorreta. Ele precisava começar a fazer a alavanca nas pernas, mas ele não está utilizando a perna como alavanca, ele está utilizando só o ombro dele ali para fazer o arremesso. Ele vai gerar um desgaste ali. Então, a biomecânica vem, né, para estar tirando esses tipos de desgaste e mostrando quais são os movimentos corretos que se deve fazer para determinado tipo de atividade que o atleta ou uma pessoa for fazer aí no seu dia a dia, né? Você estudante que faz a sua corrida, que gosta de jogar o seu futsal, o seu futebol, o seu basquete. Então, essa biomecânica vai analisar esses movimentos que você está fazendo para eles serem feitos da forma correta. Importantíssimo essas informações, né? Bom, a biomecânica, então, estuda os movimentos do corpo humano, sejam eles no trabalho, no esporte ou em movimentos do dia a dia. Ela se baseia em princípios físicos, como massa, volume e inércia, por exemplo. Gostaria de aproveitar então, professor, e retomar aqui rapidamente esses conceitos que vêm da física, conceito de massa, volume e inércia. As pessoas costumam confundir o conceito de massa com peso, não é? Sim. Massa, gente, não é o peso, tá? A massa é aquilo que a gente mede quando a gente sobe na balança. Subimos na balança, não estamos medindo o nosso peso. O peso é uma força. O peso é a força com que a Terra atrai um corpo que possui massa, tá? Então, peso é força gravitacional. Volume é o espaço que aquela massa ocupa. E a inércia está relacionada com a primeira lei de Newton, né? Que diz que se um corpo encontra-se em repouso, na ausência de forças, de uma força resultante, esse corpo tem a tendência de permanecer em repouso. Já um corpo em movimento, na ausência de uma força resultante, tende a continuar em movimento, em linha reta, com velocidade constante. Então, só para retomar aí esses conceitos que vêm da física. E aí é onde a gente tem essa ligação da física com a educação física. Porque a gente fala muito de massa nas nossas aulas de educação física. Então, por exemplo, um conceito aqui, só para a gente linkar aqui a física com a educação física, é o conceito de massa que a professora falou, que normalmente a gente sobe na balança procurando peso, mas normalmente o certo é que a gente está procurando o tanto de massa que a gente tem, né? E essa massa, ela pode ser aquela massa magra, né?
né, que a gente escuta falar em todos esses vídeos fitness que a gente assiste, né, eu sei que vocês estudantes sempre fazem pesquisas sobre isso, essa massa magra é a massa muscular, é a quantidade de músculo que você tem, né? E se você não tem massa magra, você tem gordura em algum lugar acumulada. Então, esse conceito é interessante de entender. O que é massa magra, que é o músculo, o tamanho do seu músculo, e a massa de gordura, que também faz parte do seu corpo. Quando você sobe na balança, você pesa os dois. Então não quer dizer que você perdeu peso. Essa semana eu fiz uma dieta aqui daquelas malucas e perdi 2 quilos. Não quer dizer que foi benéfico à sua saúde. Não quer dizer que você adquiriu essa massa magra, essa força muscular que vai ajudar na resultante da inércia. Né? Que quando você vai tirar alguma coisa do lugar, você precisa ter essa força muscular, né? Você precisa ter seus músculos bem formados para estar conseguindo fazer essa movimentação aí, até o próprio andar, o próprio correr do dia a dia. Inclusive, a massa mede a inércia do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia. Ou seja, quanto maior a massa, mais difícil você tirar aquele corpo do repouso ou do movimento. Show! Bom, então, falando aqui, retomando rapidamente o conceito de alavancas que eu já desenvolvi na aula anterior, né? Toda alavanca é constituída por 3 elementos: o ponto de apoio ou fulcro, que é o ponto no qual a alavanca vai girar, vai se movimentar. A força motriz ou força potente e também a força resistente. Aí eu gostaria de mostrar aqui uma imagem de uma das alavancas, uma das principais alavancas do nosso corpo, que é o braço, não é? Sim. Então, vejamos aqui, tem uma pessoa que está segurando um objeto que possui massa, possui peso. Então, voltando. Então, ao segurar esse objeto está fazendo aqui uma força, né? É devido à ação gravitacional puxando o objeto para baixo. Então, essa é a força resistente. Os músculos são responsáveis por fazer aqui a força potente para a pessoa conseguir sustentar o objeto. Outra alavanca do nosso corpo são os pés, né? Importantíssimos, porque ao dar o passo, né, é o pé que impulsiona seu corpo ali para ir para frente. Então, a força resistente é o peso aqui do corpo que o pé está sustentando, a força potente feita pelos músculos, levantando o calcanhar para que seja possível dar esse passo. Ótimo. Só fazer um desenho aqui, professor, para o pessoal entender aqui. Vamos voltar aqui no do bíceps, que você mesmo falou muito bem, que é uma das alavancas que a gente mais utiliza, né? Então, pessoal, aqui, ó, vamos lá, vamos fazer um desenho rápido aqui. A gente tem aqui, né, o ponto de apoio e a nossa alavanca, ó, tá acontecendo aqui ao longo do braço, certo? E aí, o que puxa esse peso aqui para cima, né? É esse músculo aqui, ó, que é o bíceps, certo? Auxiliado, é lógico, pelo tríceps. Eles vão falar assim, professor, mas eu nunca ouvi falar nesses músculos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento, porque, como a gente acabou de falar, é a alavanca, né, mais utilizada no nosso dia a dia e é um dos músculos que a gente mais treina nas academias, por exemplo, nos tipos de exercícios que a gente costuma fazer. Pode ser em casa, pode ser na academia, pode ser no dia a dia de vocês. Eu não sei qual tipo de treino que vocês estão procurando, mas eu sei que os nossos estudantes aí do ensino médio já começam a ficar loucos para entender um pouco mais sobre academia, sobre o tipo de treino. Então nós temos aqui a atuação do músculo bíceps. Então, para a gente conseguir levantar essa massa, o que a gente precisa ter? Né? Tá aqui o nosso ponto de apoio. A gente precisa que esse músculo aqui seja forte para estar impulsionando isso aqui e levantando esse peso aqui, que no caso, que é bem parecido com a bola. Então, só para a gente mostrar aqui o ponto de apoio aqui da nossa alavanca, né? E a força de resistência a professora já mostrou, e a potência que vai vir do músculo aqui, mostrando o quanto a educação física está diretamente ligada aí com a física. E a alimentação é importante, né? Sim, com certeza. Nós temos um problema que pode ser desenvolvido, a fraqueza muscular. A pessoa fica impedida aí de realizar esses movimentos. Professor, explica pra gente essa imagem. Então, essa imagem aqui muito legal, ó, que a gente vê uma atleta de handball
fazendo o movimento de alavanca, né, para fazer o seu arremesso. Então, na próxima imagem aqui, a gente vai parar. Vocês viram aí, ó, que ele salta, depois ele arremessa, certo? E aí, quantas alavancas ele utilizou nessa imagem aqui, certo? Vocês já conseguiram identificar as alavancas que ele utilizou? Então vamos lá. A gente tem, ó, olha aqui, para vocês verem que interessantíssimo que é isso, a análise disso aqui. A gente tem, ó, um ponto de apoio aqui e uma alavanca que veio daqui, certo? Então quem que atuou nessa alavanca aqui da perna dele? Foi esse músculo aqui, ó, que é o quadríceps, certo? Então ele precisou impulsionar aqui com esse músculo, lógico, com a ajuda de outros músculos da perna também, mas o principal é esse, para estar potencializando esse movimento para fazer o salto. Então, uma alavanca nesse movimento. A segunda alavanca, ela é a alavanca de arremesso da bola. Então, ó, a gente tem, ó, o ponto de apoio dela aqui, certo? A alavanca vai acontecer aqui. É aquela alavanca simples que a gente mostrou lá atrás do bíceps. Só que aqui, como ele faz o movimento para frente, ele vai jogar essa bola para frente aqui, ó, em direção ao gol, né? Ele vai estar fazendo uma alavanca com o músculo do ombro e o músculo das costas. Olha que interessante que é isso, certo? Então, bem bacana mesmo essa análise aqui dessa imagem do handball para a gente estar entendendo certinho como que funcionam as alavancas no nosso dia a dia, no nosso corpo humano. Então, a gente podia estar correndo aqui, por exemplo, né? Não precisava estar arremessando, só de correr. Correr, normalmente, a gente tira os pés do chão, faz uma fase aérea, e aí quem está atuando? O nosso quadríceps, né? Que você está sempre flexionando aqui a sua perna no movimento de corrida. Então, bem legal essa imagem aqui, colocando no nosso dia a dia aí do esporte, que vocês também gostam muito. Um arremesso de basquete aqui também, que eu trouxe. Então, a gente tem o nosso ponto de apoio aqui também. Vou colocar minha caneta aqui. Nós temos o nosso ponto de apoio aqui também. A alavanca acontecendo aqui, até uma alavanca diagonal, que vai impulsionar essa bola aqui, ó. Olha a bola. Para a cesta, certo? No arremesso. Só que, olha o ponto de apoio, ombro, fazendo o movimento para impulsionar aqui, utilizando o bíceps e o tríceps, para impulsionar essa bola para frente. Só que no arremesso de basquete a gente também tem a utilização das pernas, né? Então a gente utiliza também o membro inferior para estar dando potência nessa bola, dependendo da distância. A gente tem arremessos hoje de 3, de quase do meio da quadra do basquete, que eles precisam impulsionar muito, utilizando aquele movimento do handball lá da perna, para estar jogando essa bola o mais longe possível, acertando essas cestas de 3 pontos. Beleza, pessoal? Então, para a gente fazer aqui rapidinho aqui na prática, eu vou pedir a ajuda aqui do meu parceiro Kaká, que vai estar trazendo aqui uma cadeira, para a gente mostrar movimentos de alavanca do dia a dia, movimentos simples, né? Eu vou pedir para a professora Suzana sentar aqui na cadeira, para vocês identificarem aqui o que está acontecendo. Quem que senta assim? São vocês, né? Nossos estudantes. Chega na sala e, ó, sentei, relaxado e tal. A alavanca do corpo dela aqui, tá uma alavanca correta? Pela aula de hoje, vocês já conseguiram avaliar se tá uma alavanca correta? Não tá, né? Então, ó, você tá vendo? Toda diagonal. Isso aqui, com o tempo, vai desgastar a musculatura da lombar dela, porque ela tá fazendo uma força aqui na lombar, que depois ela vai sentir isso e que vocês vão sentir também mais pra frente. Agora vocês estão jovens, estão em processo de formação e tal, e não vão sentir, mas mais pra frente vai fazer a diferença o quê? O sentar correto. Agora levanta, por favor, professora, e senta da forma correta, pra gente mostrar o posicionamento dessa alavanca aqui. Olha que interessante, olha a alavanca como fica perfeita, né? Então a gente tem aqui o ponto de apoio, que é onde ela está sentada, né? E a alavanca feita pelos músculos da forma correta. Então ela tem o auxílio dos músculos dos membros inferiores e das costas também. Os músculos das costas também estão auxiliando nessa alavanca correta no momento de sentar. Beleza? Então vamos trocar aqui. Ok. Kaká vai dar essa força para nós, vai pegar a cadeira e trazer uma cestinha de supermercado, que também é uma coisa que a gente costuma fazer diariamente, né? Ir no supermercado e fazer as compras. Então, ó, olha lá, chegou, pegou e saiu andando, certo? Volta, professora. Ó, não vai embora não, volta aí, vamos lá. Então, só faz de novo o movimento que você fez e para, pegando ela. Então, pronto. Foi correto o movimento? Não, porque ela está pegando um peso, né? E aí ela precisa de fazer uma alavanca correta para pegar esse peso. Então vamos lá, bota no chão de novo aí, professora. Faz a alavanca da forma correta para a gente ver. Suzana agora vai pegar a cesta da forma correta, professora.
Olha que alavanca, olha, que legal. Tá vendo, ó? Ela está utilizando, ó, os músculos do membro inferior para impulsionar e conseguir pegar esse peso sem fazer força errada, sem forçar a musculatura dela. Aí levanta, com auxílio aqui dos membros do quadríceps, do glúteo, levantou. E aí, sem fazer força, sem sofrer. Aí agora ela vai pegar essa cestinha e vai colocar num armário, né? Então, ó, da forma correta, levantei, peguei com as duas mãos e fiz uma alavanca aqui com o braço, ó, e coloquei no armário que eu quis. Beleza, pessoal? Então, são movimentos do dia a dia, só para você ter uma noção aí de como que é. Pode colocar no chão, por favor, professora? Isso. Vou colocar aqui. E é isso aí, Suzana. Obrigado pelo convite. Professor, que aula bacana. Muito obrigada pela sua participação. E então, estudante, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado e aprendido muitas coisas, muitas informações interessantes aqui para o seu dia a dia. E até a próxima aula. Muito obrigada!